Sadashivasamarambam Shankarasharamajamam Asmadacharyaparyantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Desculpa aí, eu tenho que aquecer as minhas cordas. São as primeiras palavras que eu falei hoje. Eu deveria cantar antes de iniciar a aula, né? Já cantando umas músicas no banheiro para preparar a voz. Então, nós vimos ontem, né, nós estamos concluindo o capítulo 8 do Gita, e nós vimos, né, que o Krishna, Lord Krishna, ele apresentou a busca humana, ele reduziu, né, a busca humana em dois níveis. Em geral, a busca humana envolve quatro buscas, né? Quatro objetivos: segurança, prazeres, entretenimentos, né? Dharma e moksha, mas ele reduziu isso como a busca pela matéria barra energia e a busca pelo espírito. Ele usou termos diferentes, né? Ele disse a busca pela a matéria, que é finita, e a busca pelo espírito infinito, a busca pelo finito e pelo infinito, né? Ele colocou. Então, isso trouxe alguns outros desdobramentos, né, e os versos foram contribuindo para isso, né? E esses desdobramentos nos levaram a uma teoria da criação, digamos assim, na qual Krishna disse repetidamente vezes, né, durante o, o inteiro Gita, né, de que essa ordem é uma ordem aparente. Existem algumas teorias de como essa ordem aparente, que não é real, ela foi projetada. Ninguém sabe exatamente como isso ocorre, as escrituras não revelam, e ainda assim seria além da compreensão do intelecto humano, né? Mas a gente sabe que nós, Jiva humanos, nos encontramos neste mundo no qual nós o experimentamos. Nós sabemos que nós existimos, sabemos que o mundo existe diante de nós, diante dos nossos órgãos sensoriais, e a gente tem a impressão de realidade, né, a respeito desta dualidade, eu, o conhecedor, e o mundo conhecido, né? E isso acaba nos levando a essas questões mais essenciais e fundamentais, existenciais da experiência humana. O que sou eu, né? Por que estou aqui? É, quem criou esse universo, né? Quem é o Criador? Existe Deus? O que é Deus, né? Qual a diferença entre eu, este ser humano, e Deus? E assim por diante. E Krishna colocou diversas vezes que todo o universo ele aparece, ele surge do não manifesto, ele permanece, né, durante um período intermediário e depois ele dissolve, ele se resolve, ele retorna para a condição não manifesta. Como nós sabemos, essa é uma teoria védica, né, da criação aparente, cíclica, né, no qual tudo retorna para a sua condição semente. O que é a semente do universo? Maya Sattva, ok? A natureza de Maya, a natureza de Prakriti. Ali é a semente do universo, no qual as três energias emergem e Ishvara, o grande manipulador das energias, cria, projeta, sustenta e destrói esta ordem aparente sempre que o Mr. Maya pensa e quer tirar uma soneca.
nós vimos o espaço, nós vimos o tempo, como tudo é muito relativo no nível macro, né? Essa soneca de Brahmadi ou de Mayarji, ele duraria bilhões ou trilhões de anos na nossa escala temporal. Mas voltando para aquilo que é a busca pelo finito e os resultados dessa busca, a busca pelo finito ela só pode ser obtida através de quê? De ações, né? Ações, ações, ações que eu quero encontrar aquilo que é permanente, aquilo que é infinito e ilimitado. E essa busca jamais produz os frutos desejados. Isso define, né, distingue o indivíduo maduro do Vedanta Brasil, que parou de querer buscar através de ações diversas, né? Ações essas que intrinsecamente, fundamentalmente, são absolutamente finitas, na esperança de obter resultados infinitos, né? Um indivíduo maduro sabe que não é por aí e ele começa a buscar resultados ilimitados e infinitos. Mas aí as escrituras reveladas pelo Lord nos dizem que nenhuma ação você será capaz de produzir um resultado infinito e ilimitado, porque o infinito e o ilimitado é a sua real natureza intrínseca, né? Então, como é que a gente sai dessa? A gente tenta fazer coisas para obter a felicidade ilimitada e permanente, a satisfação, a paz, né? A completude, a satisfação. E desenvolvendo uma determinada maturidade, nós chegamos à conclusão de que nada, nenhuma ação, seja ela mental, verbal ou física, jamais irá produzir esta completude, essa paz, essa satisfação, né? E aí as escrituras dizem, nenhuma ação irá produzir isso porque você é esta completude, esta natureza, consciência, existência que é inteira, completa, cheia, purna, né? Esta é a sua real natureza, que não é o corpo-mente, né? Então, isso nos traz ao Vedanta, porque uma coisa é ouvirmos essa declaração upanishádica que aparece em todos os Upanishads, e outra coisa é realmente aceitá-la, né? O que distingue, né? O Yanni do Anyani é que o Yanni aceitou. Ele tem uma convicção a respeito da aceitação deste fato de que eu não sou o corpo físico, eu não sou o meu corpo mental, emocional, eu não sou as minhas vasanas, o meu corpo causal, eu sou a consciência sem o qual esses três corpos não existem. Eu sou a existência sem a qual esses três corpos não existem, né? Então, aceitar isso é o X da questão. Como é que eu vou aceitar essa minha real identidade quando eu estou profundamente preso nessas noções equivocadas de que não é possível? Eu pareço e devo ser ainda esses três corpos, uma combinação dos três, né? O subconsciente, o inconsciente, a minha mente consciente, né? E o meu corpo físico, meu instrumento de interação no Vyavahārika, né? Então, o Yanni é aquele que finalmente compreendeu e aceitou, e não somente aceitou, ele reivindicou de forma convincente a sua real identidade barra natureza. É a coisa mais simples do mundo. Mas os obstáculos são o quê? As noções equivocadas de que realmente eu devo ser o complexo corpo, mente, sentidos. Como nós iremos destruir esta ignorância, esta vassana fundada no equívoco de identidade, é o propósito do Vedanta. O Vedanta jamais diz que isso é realmente fácil, é a batalha mais dura, mais difícil que existe no âmbito da experiência humana, é restabelecer a sua real identidade from o corpo-mente,
para aquilo que é a consciência pura, infinita e ilimitada. Mas ainda assim é possível, e as escrituras vão além, elas chegam ao ponto de dizer que, na verdade, todos os nossos nascimentos, eles servem este propósito de nos trazer no aqui e agora, né, em contato com as escrituras, através do Vedanta Brasil, e com uma decisão firme, sólida, de que, não, agora eu vou encontrar este inimigo eterno, esta ignorância cósmica, universal, imposta por Maya, e eu vou derrotá-la e eu vou simplesmente aceitar, assumir, abraçar e reivindicar com total convicção a minha real natureza, né? Mais uma vez, os obstáculos são noções equivocadas. Alguns de nós temos muitas noções equivocadas. Nós precisamos de lembrar que o Vedanta é uma ciência na qual a identidade é revelada, a real identidade. Vedanta não tem nada a ver com obter experiências ilimitadas e infinitas, porque a natureza de toda e qualquer experiência é a limitação e a mudança. Ela é limitada pelo tempo. Toda experiência tem um início, um meio e um fim, né? Então, o Vedanta trata somente da questão identidade, né? O que é esta minha real identidade, né? Então, este é o processo vedantino. Alguns de nós temos muitas dúvidas, muitas desconfianças a respeito dessas declarações upanishádicas. Ainda assim, a maior parte de nós sente no coração que elas soam, né, como verdade. Elas parecem ser verdadeiras. Dentro de mim, eu sinto que tem uma ressonância, né, entre essas palavras das Escrituras e do Guru e a minha real natureza parece ser realmente tal qual descrita pelos Upanishads, né? Então, o tempo ele existe no âmbito de Mitya, no âmbito do espaço de Mitya, e o tempo também aparece como fator principal que irá determinar quando eu realmente irei remover essas noções equivocadas que são os obstáculos, né, entre eu, em minha natureza plena, cheia, completa e satisfeita, né, e a minha condição denominada o samsara, uma condição crônica de insatisfação e de dor psicológica que é inerente a todo ser humano vivendo sob a influência de avidya, esta ignorância a respeito da real identidade, né? No verso 20, o Krishna Guru diz que, contudo, além do não manifesto, existe um outro não manifesto que é eterno. Então, nós vimos, ele diz, não perece, este não manifesto absoluto é além do nascimento e da morte, do envelhecimento e do perecimento. Então, este não manifesto que ele colocou, o não manifesto um ou dois, né? Eu prefiro dizer o não manifesto absoluto, o não manifesto de Maya, que é o universo recolhido em Maya, que é o macrocosmo causal, o corpo macrocosmo causal, também denominado Ishwara, né? Então, nós temos este não manifesto, onde todo o universo existe em condição dormente. E aqui está falando, mas existe também um não manifesto absoluto. Esse não manifesto absoluto, ele não vai e vem. Ele não se recolhe e se projeta de novo. O não manifesto é aquilo que é a nossa real natureza, aquilo que jamais se modifica, jamais vai e vem, jamais nasce e morre, porque até mesmo este universo, até mesmo Brahmaji, como nós vimos, ele é limitado pelo tempo. Não importa a escala temporal e o quantos bilhões, trilhões de anos este universo exista, né, do momento da projeção aparente até o recolhimento aparente, não importa. Mas se existe espaço, existe tempo, e se existe tempo,
existe uma limitação na qual tudo que existe começa um processo de perecimento que irá ser concluído com o fim, né? A destruição daquilo que aparece. Então, nós vimos esses resultados finitos, que são, todos eles envolvem a matéria e energia, e nós sabemos que existe um resultado infinito que só é possível através do autoconhecimento firme, claro, bem estabelecido, bem internalizado, livre de dúvidas, que tem o poder de queimar os resíduos dessas vássanas ignorantes depositadas na mente inconsciente. Nós vimos que essa consciência, ela não é uma loca, né? Nós vimos a questão das locas ontem, né? A alma individual, ela entra no corpo, sai do corpo, viaja para uma loca e depois retorna, a menos que a alma individual se dissolva através da compreensão clara de que só existe a água, tanto do oceano quanto das ondas e das espumas no oceano. Então, essa consciência, ela não é localizada. A alma individual, ela se localiza aqui e ali. Eu vou para o céu número 7, o céu número 8, o céu número 10, 11, 12, ou eu vou para um inferninho desses, né? Mais abaixo, né? Não, essa consciência, ela é além do espaço-tempo, ela é além de Maia, portanto, ela não é localizada, né? Nós sabemos que o discurso, né, o conceito de Brahma Loka, a Loka significa uma localização na qual as entidades mais celestiais, mais purificadas, vão para desfrutar esse punho espiritual na presença de Brahmaji, né? Então, é a loca mais difícil de chegar, segundo as escrituras védicas. Mas quando você chega lá, você tem a possibilidade de receber o satsang do Brahmaji, de Ishwara, né? E aí, Ishwara sendo o maior de todos os gurus, fica mais fácil para você reconhecer, aceitar, abraçar e se dissolver na água, que é a real natureza, né, de Maya, Ishwara e do Jiva Atma e do mundo, né, e do universo. É difícil para nós concebermos essa natureza porque ela é mais sutil do sutil e ela não existe no âmbito do fenômeno, ela não existe no âmbito do espaço e do tempo. É muito difícil para o intelecto humano compreender isso. Por isso é tão raro encontrar vedantinos, assim como vocês, interessados neste processo upanishádico, né? Nós vimos que o espaço e o tempo estão aparentemente contidos ou localizados dentro do âmbito da consciência. Então, a consciência não existe dentro do âmbito de Maya. Maya é uma sobreposição, né, sobre aquilo que é a consciência não localizada, a única realidade. Do mesmo modo que a tela do cinema, ela não está localizada, ela não é vista, né, dentro do âmbito do drama, do filme, né, mas ela é aquele substrato sem o qual essa projeção dinâmica que ocorre, né, não seria possível, né? O tempo e o espaço estão aparentemente localizados na consciência. Isso é muito difícil. A comunidade científica jamais consegue nem chegar perto de compreender isso, não importa o coeficiente de inteligência de alguns desses cientistas. Eles são extrovertidos. Sabedoria não tem nada a ver com coeficiente de inteligência. Sabedoria é derivada, é um subproduto, é resultado de uma vassana de inquirição a respeito da real natureza deste universo aparente. A real natureza deste universo aparente não é encontrada no fenômeno universo que surge diante dos nossos órgãos dos sentidos e a mente. A real natureza sou eu, a consciência do investigador, do cientista, do pesquisador,
procurando a realidade dentro da irrealidade. Como é que o investigador, o cientista, vai pensar nisso? É tão contraintuitivo. Ele precisa dos Upanishads, não importa o quanto inteligente ele seja. Mas como ele é uma pessoa materialista, por isso ele se voltou, né, totalmente para a ciência, que é a exploração daquilo que é matéria e energia, conhecimento daquilo que é matéria e energia, ele não se tornou uma pessoa religiosa e espiritual, portanto, ele jamais entrou em contato com as escrituras, desenvolveu vasanas tão materialistas que mais tarde, até mesmo se alguém disser, olha, você deveria consultar os Upanishads, a mente extrovertida do cientista já estaria totalmente não qualificada para fazer esta mudança radical de direção a respeito das suas pesquisas, das suas buscas, né? Aonde está essa consciência? Nós diríamos, aonde ela não está, tudo ocorre dentro do âmbito desta consciência. E o verso 21, que é o início da aula de hoje, nós temos Krishna dizendo, se diz que o manifesto ser, o ser manifesto é o imperecível. As escrituras declaram que o ser é um objeto supremo, é o objetivo supremo. Esta é a morada suprema, que ao ser alcançada, aqueles que alcançam não retornam em futuros ou outros nascimentos, né? Então, aqui está dizendo que disse que o ser aparentemente manifesto, né? Nós do Vedanta Brasil sabemos que a manifestação é uma projeção aparente. Nós sabemos, como diz Krishna aqui, que este ser manifesto, aparentemente manifesto, em sua real natureza, é ou a imperecível consciência e existência. Esta é a realidade de tudo que existe neste universo que percebemos, né? Este é o ser, né? É Ishvara, é Brahman, quando ele recebe uma sobreposição tão macro, cósmica, como o cosmos ou o universo, quanto esta projeção ocorre dentro do âmbito de Brahman ou de a consciência, todos os objetos projetados, eles se tornam perecíveis, mas existe o substrato daquela projeção que é o imperecível ser, né? É o imperecível ser. E nós, Jivatmas, nós temos esse ser consciente, nós o experimentamos, né? Eu sou e eu sei que eu sou, eu existo e eu sei que eu existo, e este ser consciente de ser, que é experimentado por todos nós, nos permite compreender essas declarações Upanishádico, porque isso é tudo puro Upanishadico, né? O Upanishad, o Bhagavad Gita é extraído também dos Upanishads. Então, existem passagens que são puro Yin Yoga, diz que o manifesto ser, na verdade, é o imperecível consciência e existência que jamais nasceu e que jamais irá morrer, além do espaço e o tempo, é a existência que concede existência aparente a todos esses namarupas projetadas ou sobrepostas sobre este ser, que é a nossa real natureza. Tudo é o ser, as árvores, as galinhas, as montanhas, os carros, as pessoas ignorantes, tudo é o ser. Mas o ser humano, com esta tendência, com esta vassana espiritual que busca a real natureza do eu, do ser e do universo, é o único, né, ser vivo capaz de compreender isso. Eu sou o imperecível Satchitananda, o imperecível Brahman. As escrituras declaram que este ser é o objetivo supremo, é o propósito de todas as encarnações humanas.
É como se este ser fosse a única morada segura, mas nós sabemos que morada nos dá uma conotação de localização. Este ser não é uma morada suprema ou segura, né? Muito embora, em analogia, devido à limitação das palavras, da linguagem, né? A gente pode dizer, se você busca um porto seguro, este porto seguro se encontra no seu próprio ser autoconsciente. Este ser é o único porto seguro. Por que que é o único porto seguro? Porque é a única realidade. É o ser não dual, a consciência não dual que eu sou, que nós somos. Existem muitas mentes, mas existe uma consciência. Existem muitos namarupas existentes, mas existe somente uma existência não dual, né? Então, quando nós reconhecemos que essa é a única morada segura, o único porto seguro, em analogia, né? Entre aspas, né? Nós nos dissolvemos através desta compreensão e o desejo de retornar de novo, para dar continuidade na busca pela plenitude, né? Através do ganho dos objetos limitados e finitos que Maya nos oferece, aquela busca, ela se dissolve, ela acaba. Como é que ela acaba? Por causa da maturidade daquela alma individual. Ela compreendeu que nada neste mundo dualista irá resolver essa problemática, né? A única possibilidade de eu abandonar este problema é simplesmente assumir minha identidade em Satya como a única realidade e deixar a Mithya aquilo que pertence a Mithya, né? Krishna fala sobre Ishvara como Nirguna Ishvara como a meta objetivo ilimitado, que é o propósito de todos os nascimentos. E ele diz que é atemporal e imperecível, como nós sabemos. Aquilo que eu sou não é sujeito ao nascimento e à morte. Não somente não é sujeito ao nascimento e à morte, porque nós sabemos que até mesmo a mente, o corpo sutil ou a alma individual não é sujeito ao nascimento e à morte em geral, né? Porque a alma individual, ela viaja para uma dessas locas e retorna depois, né? Uma vez ela tenha esgotado punhas ou esgotado papas, se ela cair numa loca inferior, e ela volta aqui. Então, ela parece ser também imperecível, ela parece ser eterna, essa alma individual, né? Mas existe um imperecível que é muito além do ir e vir da alma individual, viajando entre um nascimento e outro em locas distintas, né? Então, este é o propósito deste processo de autoinquietação, investigação, né? Até que nós possamos compreender a minha natureza atemporal, imperecível, que não vai e vem, que nunca nasceu e nunca irá morrer. E isso é dito colocar fim ao processo quase que infinito de vida, morte e renascimento. Este é o que é dito ser, finalmente, eu me libertei do samsara. Então, este é o propósito, é se dissolver na água do oceano como água do oceano, na consciência de Brahman, a existência de Brahman como tal, sem nenhum desejo para voltar para nenhuma dessas locas que fundamentalmente são todas dualidades, nas quais o sujeito, conhecedor e os objetos conhecidos emergem, né? No mundaka, enquanto para superior é qual a definição da consciência, no mundaka é dito aquilo que não pode ser visto, aquilo que não pode ser percebido, aprendido, que não tem origem, que não tem forma, aquilo que não tem órgãos sensoriais, como olhos e ouvidos, não tem órgãos, instrumentos de ação, como pés e pernas, né?
Aquilo é o eterno Brahman, todo-poderoso, onipresente, mais sutil do sutil e imperecível. Todos os sábios consideram a origem de todos os seres ser este princípio consciência e existência. Esse princípio Turiya, esse princípio Brahman, como queiramos, né? Realizar este Satchitananda como sua própria natureza é o verdadeiro propósito e objetivo de todos os nossos nascimentos, porque somente então nós saímos da dimensão tempo e espaço. Não importa o quanto elevada esta dualidade seja, né? Não importa se seja uma loca de Shiva, né? De Kailasa, né? A loca do Lord Shiva, ou de Brahmaji, quer você chame de Brahmaloka ou Kailasa, você tem um conceito de uma localização específica. Se existe localização, ela está dentro do âmbito do espaço-tempo. E se você vive no âmbito do espaço-tempo, você está na dualidade, experienciando matéria, seja ela densa, grosseira, tangível, ou sutil, ou extremamente sutil, você estará processando o seu karma, seja ele um karma de muito punho espiritual ou de muito papa. Também. Você está na dualidade, e por isso você retorna aqui uma vez você tenha esgotado os seus punya papas, onde quer que seja. As escrituras nos dizem que é somente nesta ordem na qual nós somos dotados com os instrumentos de ação e de recepção e um campo no qual nós interagimos. As escrituras sugerem que aqui seja o único local no qual nós podemos obter este autoconhecimento e a libertação deste ciclo quase infinito de vida, morte e renascimento. Mas quando nós entramos neste capítulo 8, né, Krishna apresenta alguns conceitos esotéricos que parecem ser contraditórios. Ele diz que não somente aqui, mas se você for para a Loka de Brahmaji, né, a Loka Kailasa, a morada de Shiva, ali você pode obter o autoconhecimento e a libertação, né? Eu não entro no mérito dessas questões, porque elas são absolutamente irrelevantes no que tange o que nós podemos fazer aqui e agora para desenvolvermos as qualificações que nos permitem o autoconhecimento e a libertação do samsara. O samsara é uma condição crônica de sofrimento psicológico, né? Eu estou escrevendo uns satsangs com alguém que eu tive um bate-papo e a pessoa tentava dizer assim, não é possível, né? A dualidade e o mundo não necessariamente, né, deve ser uma condição crônica de sofrimento psicológico. Você pode ser muito feliz aqui também. Eu escrevi a parte 1 e a parte 2. Eu vou escrever a parte 3 de repente hoje, que vai ser a conclusão. A realidade é que a experiência humana é uma experiência crônica de insatisfação e dor. Então, ah, onde é que eu estava aqui? Se nós vivemos dentro do âmbito do espaço-tempo, sim, né, na questão esotérica de dizer que na loca mais elevada o indivíduo pode obter o autoconhecimento e a libertação do samsara, recebendo satsang, os ensinamentos diretamente do grande guru Brahmaji, o Ishvara. Ok. A libertação vai para Brahman. Aí ele apresenta a questão, né? É por isso que dizemos que a libertação é aquilo que não te conduz a lugar nenhum. Se você viaja para uma loca, né? Você não está se libertando, você está deixando uma dualidade, um campo de dualidade e entrando no outro. A libertação é a compreensão de que todas as ordens de realidades ocorrem dentro de mim. Eu sou a luz da consciência que ilumina e revela todas essas ordens de dualidade. E eu sou livre e independente porque essa é uma projeção aparente que ocorre dentro do âmbito da minha consciência existente.
né? Essa é a única libertação que existe. Ela não é realmente experimental, mas ela remove o problema humano, que é dor e sofrimento psicológico, derivado da crença de que tudo isso que é projetado em mim mesmo é real. E aí eu desenvolvo raga e dvesha, desejos e aversões, e eu vivo uma vida muito perturbada. Alguns sofrem mais, alguns sofrem menos, né? Mas existe uma libertação do samsara que não envolve a viagem em loca nenhuma, né? Aí o Vedantino, né, um inquiridor, um questionador diz, mas assim, é uma onde encontra, onde nós encontramos esta moksha, essa libertação? A libertação vai para Brahman, Swamiji. Novamente, eu estou apenas esperando sua resposta. Eu tenho que ir para Brahman, eu tenho que desencanar dessa história de ir para Brahmaloka para encontrar Brahmaji, e eu tenho que realmente pensar de fazer essa viagem para encontrar o poderoso Paramatma, ou Brahman, né? É isso, né? Me dê uma resposta, onde eu vou encontrar esse Brahman? Então, você não vai a lugar nenhum, como nós sabemos, né? Este é o destino, né? A busca, né? O destino, destinação nos dá uma conotação de espaço e viagem dentro do espaço-tempo, né? Até mesmo a palavra você vai alcançar, né? Mais uma vez a gente tem que dizer, olha, a gente usa essas palavras no início, mas depois a gente vai retirando todas elas, a jaropa e a pavada, a gente vai tirando, porque você não vai alcançar, você não vai a lugar nenhum, você não faz nenhuma viagem, você simplesmente remove os obstáculos, as noções equivocadas que fizeram de modo que você se identificasse com a miragem, o Jivatma em sua natureza, né, material, corpo-mente, é uma miragem. Então, você se identifica com a miragem, você viverá em aflição e dor. Então, este alcançar não é um alcançar dentro do âmbito do espaço-tempo, e ela vai terminar com um ciclo quase que infinito de renascimentos. Não existirá mais retorno, você não sai daqui para entrar ali, você não vai para uma loca e retorna aqui, né? Quando você alcança Brahman, você não está fazendo uma viagem esotérica, mística, transcendental. Você se pensa que você tem que fazer uma viagem, né? Você está equivocado e você vai sair de um samsara para um outro samsara, no samsara físico material para um samsara sutil. Você tem que encontrar Brahman, mas você não precisa viajar para encontrar Brahman. Mas que encontro é esse? Como eu vou encontrar Brahman? Você vai encontrar Brahman através da remoção das noções equivocadas de que você é o complexo corpo, mente, sentidos. Quando você remove aquilo, vai ficar claro que você é Satitananda, a natureza de Brahman, né? Por isso todos os Upanishads declaram, né, enfaticamente, né, de que a natureza do Jivatma é idêntica à natureza de Paramatma, de Brahman Atma. É o mesmo Atma, é a mesma existência, é o mesmo Sat, é o mesmo Chit, de natureza não dual. Eu preciso compreender que este Brahman ele está disponível apenas para compreensão e reivindicação, não para obtenção, porque esse Brahman é a minha real natureza. Eu não posso obter ou ganhar, eu ganho a obtenção daquilo que já era obtido, já era ganho, mas estava sendo negligenciado devido às minhas noções equivocadas que precisam ser removidas. Esta natureza Satchitananda é a minha natureza intrínseca, e aquilo que é intrínseco é aquilo que é o substrato da minha existência, jamais fora ou longe de mim. Aquilo que é mais inerente à minha existência é essa Chitananda, sem o qual eu não existo. É o princípio consciência que, por acaso, faz propaganda de si através do pensamento aham, eu sou, eu sou, eu sou, eu existo. Eu isso, eu aquilo. Todos os Upanishads, eles apresentam esse apontamento. O eu sou
Até mesmo o pessoal do caminho direto, que apresenta somente esses fragmentos finais do processo vedântico, o Upanishad, né? Ele diz assim: o eu sou é realmente a propaganda da sua natureza eterna e ilimitada e infinita. O infinito, ele aparece como o eu, o Aham, eu sou. E a sugestão sempre foi, né, das centenas de anos, eu acredito, milhares de anos, todos aqueles que realizam sem compreender este corpo de conhecimento completo, eles fazem esses apontamentos, dizer, investiga a natureza do Aham, investiga a natureza, a identidade deste eu sou. Esta consciência é o eu sou, é o eu existo, é o princípio consciência existência não dual, que é a única realidade, portanto, inteira e completa. Você só pode obter Brahman através da remoção das noções equivocadas que te sugerem que você não é Brahman, portanto, você tem que obter Brahman. Que você não é moksha, portanto, você precisa obter moksha. Portanto, somente a compreensão dessas declarações, desses ensinamentos completos, irá permitir a você reivindicar a sua real natureza como Aham Brahmasmi. O eu sou é inteiro, cheio e completo. É não dual e, portanto, eu sou Ananda. Assim, nós dizemos que você alcança Brahman sem se mover, sem jamais fazer uma viagem, mas uma contemplação muito profunda, uma meditação muito profunda sob a luz dos ensinamentos do Upanishads, sob a orientação de um guru honesto e competente, né, no qual o indivíduo irá realizar finalmente que eu sou aquele Brahman. É o Nididhyasana do Vedanta. Você simplesmente sai da dualidade eu e Brahman, e eu preciso alcançar o Brahman. Essa dualidade, eu e o meu objeto de desejo, que agora é Brahman, é a plenitude, essa dualidade colapsa, né? E eu permaneço em Brahman, como Brahman, a única realidade, sem nenhum desejo de encontrar Brahman, porque Brahman é minha natureza intrínseca, né? Esses são os fundamentos mais importantes do processo vedântico. Este é base, é o fundamento do Nididhyasana vedântico, né? E uma vez esta compreensão seja alcançada, né? Ela é alcançada dentro do âmbito do tempo? Não, a remoção dos obstáculos ocorre dentro do tempo. Quando esta compreensão é alcançada, aí o buscador já deixou, né, o âmbito do espaço-tempo e ele compreende que eu sou aquele Brahman além do espaço-tempo, portanto, este reconhecimento não ocorre dentro do espaço-tempo. O que ocorre dentro do espaço-tempo é a preparação, é a purificação, o amadurecimento ou o refinamento. Uma vez eu compreendo a minha natureza não dual, né, eu jamais posso voltar para o samsara, porque este é o conhecimento que, uma vez obtido claramente, ele vai remover ou fulminar ou destruir as noções equivocadas, de tal modo que este seja um conhecimento jamais sujeito a esquecimento. Você não precisa lembrar de novo, de novo. Quando você sabe, você sabe. Eu não sou complexo corpo, mente, sentidos. Portanto, é dito ser o único porto seguro, entre aspas, é a minha real natureza intrínseca, que é Satchitananda. É a minha natureza superior, é a minha natureza suprema, como a gente queira dizer. É a morada, né? A morada mais elevada. Por que você fala de morada no sentido literal? Não, nós já falamos sobre isso. A morada é uma localização. Isso tudo tem que ser descontado como limitações da linguagem, né, dualista. O verso seguinte, o 22, ó Arjuna, na verdade, esse Lorde Supremo pode ser alcançado
pela devoção total. Todos os seres estão dentro do âmbito deste Brahman e todos os seres estão pervadidos e permeados por esse Brahman. Brahman é o substrato desta ordem aparente, por isso que a gente diz é uma projeção holográfica, porque este Brahman, esta consciência, essa existência, ela pervade todo o cosmos, todo o universo. Todos os seres estão contidos dentro deste Satchitananda Brahman. E como eu vou alcançar essa compreensão? Aqui o Swami diz, né, o Krishna diz, você consegue esta compreensão final somente através da devoção total. Então, o que é a devoção total? É um desejo ardente pelo autoconhecimento e a libertação, tá? Então, esse desejo, ele vai crescendo ao longo do tempo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Nós vamos desenvolvendo qualificações, obtendo mais e mais conhecimentos teóricos, filosóficos, intelectuais a respeito desse corpo de ensinamento que está tentando revelar para mim a minha real natureza, que só precisa ser reivindicada, mas ainda assim algumas dúvidas me impedem. Dentro deste processo temporal, eu vou desenvolvendo uma devoção. Inicialmente, a devoção por quê? Por Saguna Brahman. É inevitável. A minha mente não é sutil o suficiente para permanecer no Nididhyasana do Vedanta, que é uma paixão, né? Uma obsessão total pela compreensão da natureza de Deus em sua formação nirguna, sem nenhum atributo. É simplesmente a existência consciente, que nos concede a consciência existente como Jivatmas. Somente a devoção total. Devoção é aquilo que nós queremos tantos, amamos tanto, né? Que a gente começa a apostar mais e mais neste processo. Isso é chamado de devoção. Devoção é um amor, uma paixão por aquilo mais valioso, né? Entre todos os objetos de busca. Esta devoção Professor, é quase que... Alguém dá falou? oi, dá licença? Sim. Esse desejo por Brahman, né, pela real natureza, ele se resolve em si mesmo ou também pode se tornar um limitador, assim, é preciso ter aí uma compreensão sobre isso ou deixa fluir, assim, deixa, esse desejo se resolve em si mesmo? Então, veja bem, isso é uma boa questão, é bom que você levantou isso, né? A maioria das pessoas que estão estudando aqui já há muitos anos já sabem a resposta, mas esse desejo é o desejo mais elevado, é a busca mais elevada, mais suprema, é o objetivo de nossas vidas, é a busca dessa compreensão Satchitananda, que é a natureza de Deus, a natureza real, a natureza absoluta de Deus, de Brahman, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter uma devoção, um amor, uma paixão total, um desejo total por compreender este Nirguna Deus, né? E o que que produz o desejo? O desejo, ele em geral, ele é movido por desejo por coisas que me dão prazer ou desejo de evitar coisas que me causam dor. E a gente vai convertendo esses desejos em uma outra forma, né, de energia que é mais sublime, mais elevada, é o desejo por Deus, né? É uma devoção, já não é mais uma emoção por coisas, pessoas, circunstâncias, situações e eventos, mas é um desejo por aquilo que é Deus, tá? E quando você busca Deus em sua natureza absoluta, que é idêntica à minha natureza, por isso que eu quero buscar o Deus absoluto, porque é o único Deus que irá propiciar o autoconhecimento que liberta, né? Então, quando eu estou nessa busca, o ser humano ele é movido pelo desejo. O desejo é a força propulsiva, né? Ou propulsória, não sei, que nos move. Todo dia de manhã nós acordamos, levantamos da cama, porque nós queremos o desejo, mesmo que seja o desejo de tomar um café com leite. Hum.
Então, o desejo nos move. Agora nós temos um desejo supremo. É o desejo, a compreensão da minha natureza em Brahman como Brahman. Esse desejo, ele requer energia para que ele possa crescer. Esse desejo por Deus, pela compreensão de Deus como eu mesmo, ele se nutre de combustível, tá? Onde é que ele vai obter o combustível para essa busca pela natureza nirguna do ser? Ele vai buscar o combustível através de todos os outros desejos, porque na nossa vida nós temos um desejo pelo autoconhecimento entre muitos outros desejos. Aí o combustível ele é distribuído proporcionalmente segundo as nossas prioridades. Alguns de nós temos prioridades, né? Muitas coisas do mundo ainda, e assim esse desejo, essa devoção total, ela não se consolida, tá? Para que ela possa crescer realmente, se tornar um desejo total, como diz aqui, uma devoção total, ela precisa de roubar o combustível de todos os outros desejos. Você entende, Marilete? Não é? Ela vai roubando o combustível, porque tem que queimar, esse desejo tem que queimar, tem que criar o fogo do desejo, né? Como a gente diz. Então, quando você praticamente se encontra numa situação que o único desejo que você tem é essa compreensão final, mas genuinamente, honestamente, quando você se encontra naquela condição, né, e eu falo sempre por experiência direta própria, quando você encontra naquilo ali, você está disposto a tudo. Está disposto a tudo. Não, esse é o propósito da minha vida, eu compreendi, não me interessa mais nada, eu quero compreender a minha natureza em Brahman como Brahman. Então, qual é o problema deste desejo, né? Ele é um desejo? Sim, é um desejo. É um desejo que se tornou o único desejo? Sim. Ele se tornou um desejo enorme? Sim, né? Mas o que que ocorre, Marilete? Chega um ponto que esse desejo não tem mais combustível, porque ele já consumiu o combustível de todos os outros desejos, você entende? O que ocorre com uma fogueira enorme que usou a lenha, né, de todo, né, o nosso meio ambiente, assim foi usando, 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 e aí agora acabou o quê? Acabou a lenha, não tem mais desejo. Desejo é a lenha para o mumukshutva, né, o desejo ardente, a devoção, o amor por esta compreensão final. Quando ela já não tem mais energia ou combustível, esse desejo vai se extinguindo, tá? Ele vai extinguindo, 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 extinguindo. Aí ocorre que o indivíduo, ele quando ele menos espera, ele se encontra numa situação de paz e de, como é que se diz? De impotência tamanha, mas ainda assim sem excitação, sem agitação, sem... Porque o desejo ele é um estressante, mas esse desejo, quando ele começa a se extinguir por falta de energia, você entra naquilo que é a devoção mais pura, que é a entrega mais pura. Quando eu falo disso, eu me emociono porque eu me lembro dos meus dias. Então, você se entrega, você encontra numa situação de entrega total. Você sabe que você fez o que você pôde fazer e agora você está à mercê do Criador, do Senhor, né? E quando o momento for propício, é uma situação bacana de entrega, de surrender, né? De entrega total, abandono total, sabendo que da minha parte, eu fiz o que pude, agora cabe a Ishwara, ao Brahmanji, né? Extinguir de uma vez por todas esse desejo. Esse desejo ele desaparece no final, porque se tiver um desejo lá, a pessoa que ainda deseja encontrar Brahman ou realizar Brahman, aquele desejinho ainda está ali impedindo a pessoa de aceitar que eu sou Brahman. Esta dissolução ou resolução do Jiva em Brahman como Brahman é tal qual a da água do oceano, a onda do oceano, no oceano e mais ainda, fundamentalmente, na água do oceano. Nada realmente ocorre, mas energeticamente
é essa energia do desejo que foi purificada para se tornar uma devoção total, e ela se extingue quando o indivíduo ele já passou por muitas experiências, né, que foram o ego, a vaidade, né, o desejo pela iluminação, por isso e aquilo, tudo aquilo vai desaparecendo, né? O indivíduo se encontra numa situação de genuína humildade, né, e entrega. Aí o desejo, que é o último estressante, ele desaparece, porque não existe mais nada que você queira e você se entrega a Deus. Tá? Então, legal. Então, nós recomeçamos em 10 minutos a partir desse verso 22. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação ela é necessária, apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.